bem, você que está acompanhando o programa Campo Aberto aqui pela sua TV Estilo, a gente está falando sobre o aplicativo fazendaaberta.com.br. Essa é uma ferramenta nova, desenvolvida pelo João, pelo Thales, e só para você entender, quando você busca um imóvel rural, você precisa saber exatamente se aquele imóvel tem, né, aquele perfil que busca. Bom, a gente está passando aí por um momento político complicado, né, econômico também, uma coisa leva a puxar outra. Como é que você vê esse momento? Tá bem complicado? Tá buscando novas oportunidades? Então, como a gente estava conversando agora há pouco aqui, a gente está meio que numa fase de transição, né? Então, o pessoal que sofreu o golpe aí nos últimos tempos com a economia brasileira está colocando seus ativos à venda, mas a gente tem visto agora uma grande crescente procura. Então, acho que a economia de fato está reaquecendo, estão passando maior segurança principalmente para grandes investidores internacionais, e o pessoal está procurando um caminho aí de conseguir entrar no mercado brasileiro. Bom, nesse trabalho de vocês, claro que quando vocês vão, né, para essa entrevista, entre aspas, né, eu acho que acabam surgindo muito momento também de vocês aconselharem entra a parte de consultoria, né? Eu acho que vocês vão encontrar situações, ou já encontraram situações, onde de repente não é nem o caso de se vender, mas de repente dar uma ajustada naquilo, na operação, no manejo da fazenda. Vocês se encontraram já? Sim, esse tipo de situação? Já encontramos situações semelhantes. E apenas para contextualizar também, puxando de gancho ao último tópico, o preço da terra, ele acompanha o preço das commodities internacionais. Então, nas últimas décadas, como as commodities subiram demais, consequentemente o preço da terra também subiu muito. E hoje, diante da baixa, vamos dizer assim, da baixa liquidez, da dificuldade de se vender um imóvel rural, as pessoas que decidem fazer um investimento em imóvel rural se preocupam não como um ativo de valor, mas sim como um ativo de produção. Eu vou comprar aquele imóvel para produzir naquele imóvel. E diante desse cenário, nós temos alguns casos em que tanto o comprador, por exemplo, não existe mais espaço para aquele comprador cowboy, aquele comprador de primeira viagem. Então, o mercado já separou muito bem isso. Então, o comprador hoje, ele já tem ciência do que ele quer fazer naquela área e ele provavelmente tem uma experiência de mercado de como produzir e tirar renda daquilo. Agora, o vendedor, e aí caindo num caso que você citou, em alguns casos, ele tenta fazer alguns investimentos na propriedade para colocá-la à venda. Em alguns casos, isso é gastar dinheiro. E aí, nesse momento, a gente entra com essa parte consultiva. Seja para evitar que ele desperdice dinheiro numa reestruturação da propriedade, ou, caso ele decida por fazer essa reestruturação na propriedade para valorizá-la, aí a gente também entra com essa parte de consultoria. É nesse momento que a consultoria é muito importante, justamente para orientar e definir, olha, aqui vale um investimento, uma infraestrutura, e aqui não vale, não adianta. Exato. Mas uma coisa que a gente está falando aqui, a gente não pode deixar de citar. Perfil da propriedade, né? E regiões, por exemplo, o que as pessoas buscam hoje quando se trata de uma compra, uma questão, eu quero comprar, eu quero investir em terras, mas eu quero produzir, né? Vocês já identificaram o que está puxando as regiões, o que determinada região busca mais, produz mais? Vocês já conseguiram identificar isso também ou não? Sim, a dinâmica regional varia muito, né? Então, por exemplo, o perfil de propriedades no Noroeste Paulista, por exemplo. É um perfil de propriedade mediana, vamos dizer de 100 a 500 alqueires, em média, no mínimo para o máximo, assim. Já outras propriedades, nós temos aí um perfil, por exemplo, a região de Mato Grosso do Sul, ali em Três Lagoas, um perfil de propriedade maior. Então, e dentro de cada região, existe uma dinâmica econômica. Por exemplo, aqui, a nossa região, pelo fato de ser uma região muito dinâmica, comporta várias culturas. Né? Várias atividades. De seringueira, pecuária, cana. Grãos, está voltando. Exato. Então, já outras regiões que já não têm um dinamismo econômico tão forte e também um perfil de solo, né, adequado para várias culturas, já fica mais limitado. Por exemplo, o caso ali da região de Três Lagoas, que a gente tem atuado muito, com eucalipto e pecuária. Né? Certo. Bom, você falou de eucalipto, né? Por exemplo, naquela região lá, principalmente aqui na divisa com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul com divisa do estado de São Paulo, ele tem muito eucalipto, né? E muita usina de celulose, né? E muita usina de celulose. Por isso. Um grupo muito forte atua ali.
Você disse que às vezes a pessoa recebe, né, aquela terra de herança e tal. O pessoal recebe isso, tipo, o que eu faço agora, né? Às vezes você já ouve casos de vocês descobrirem, não, essa pessoa tem aptidão, ela só não sabe. Tem casos sim que você vê que a pessoa está com uma ótima fazenda na mão, uma excelente estrutura, a fazenda está em dia, só que falta esse traquejo, vamos dizer, a vivência. A gente tenta, quando possível, obviamente, por exemplo, com a experiência do Thales, que tem uma grande experiência em parte de gestão agrícola, a gente tenta conduzir, a gente tenta dar uma certa orientação, como começar talvez com mais segurança, pequenos investimentos, ou às vezes a fazenda dele não está dando certo, porque como ele não tem conhecimento prático da coisa, às vezes ele se trava em coisas pequenas. Por exemplo, assim, o cara quer vender a fazenda, ou quer produzir a fazenda, quer arrendar, mas ele sequer tem uma verbação de reserva legal, de referenciamento, que está impactando naquele negócio dele, ele não consegue fazer um bom negócio por questões burocráticas, por exemplo. Então a gente sempre tenta, primeiro, ver se a fazenda da pessoa consegue, de fato, andar com as pernas sozinha. Se não, a gente, com certeza, e às vezes, na maioria das vezes, é o interesse mesmo vender, a gente assessora da melhor maneira possível para que ele consiga efetuar a venda. A gente falou na abertura do programa sobre a agricultura de precisão, da forte tecnologia hoje no agro. Mas é importante lembrar também que a busca pelo conhecimento por parte do produtor também aumentou. Então, esse pessoal, eles estão procurando hoje, principalmente aprimoramento em gestão, novas tecnologias em gestão, enfim, um pouco tardio, porém, esse pessoal que está começando a se movimentar, por quê? Para que não entre em conflito até com o próprio equipamento. Acho que está engraçado, assim, porque o nosso trabalho é muito de formiguinha, às vezes. A gente, por exemplo, em todos os nossos meios de comunicação, nós trabalhamos, por exemplo, muito com uma orientação educativa mesmo. Tem muita gente que tem fazenda e não sabe, assim, é engraçado, o cara sabe muito sobre boi, porém ele não sabe muito pouco sobre, assim, negócios. Ou até mesmo a própria fazenda, não sabe o documento que tem, nunca registrou, assim, é uma dificuldade. Então a gente sempre passa algumas orientações por todas as nossas mídias sociais, por exemplo, o que é um arrendamento, como funciona, como ele tem que prestar, quais são os pontos que ele tem que prestar atenção dentro de um contrato de compra e venda, se ele quer regularizar a propriedade dele, o que é um referenciamento, o que é uma reserva legal. A gente achou engraçado, porque a gente entrou no mercado achando que as pessoas que lidam com o campo já tinham esses termos muito interiorizados. E a gente teve que agora descobrir que estamos tendo que mostrar certinho como é que funciona cada coisa. Isso é fruto daquela gestão voltada para dentro, né? Só eu e meu mundo aqui preocupado em produzir. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e eu queria lembrar aos amigos que no próximo bloco a gente vai falar da segurança, né? O que isso pode proporcionar para quem busca um imóvel? O que esse site, o que essa ferramenta pode proporcionar? Vamos falar de segurança, tá certo? A gente volta já.